Metáfora, paradoxo, pleonasmo, antítese, personificação, sinestesia, eufemismo. Essas são algumas das figuras de linguagem mais cobradas em concursos públicos. E nesta aula você vai aprender essas principais figuras e também vai entender como elas são cobradas em diversos concursos públicos. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo para que você possa receber mais conteúdos como esse de maneira totalmente gratuita. Vamos então à nossa aula. Figuras de linguagem. Um assunto aí que temos muita coisa para tratar. Existem mais de 250 figuras. Entretanto, há também uma convenção que se estabeleceu de trabalharmos aí entre 10 e 20 figuras, que são aquelas mais comuns. A metáfora e a metonímia são aquelas mais cobradas, a personificação também, o eufemismo, a antítese, a hipérbole, enfim, vamos tratar das principais figuras nesta aula. Acompanhe o professor aqui então, vamos lá. Figuras de linguagem. Antes de entrarmos efetivamente no assunto, vamos dar uma introdução aqui quanto ao sentido empregado nos textos. Há dois tipos principais de sentidos, aquele que é o denotativo, que é o sentido real do dicionário, por exemplo, minha geladeira quebrou. A geladeira destacada aqui é realmente o eletrodoméstico, ele está quebrado. Agora, isso é diferente do sentido chamado sentido conotativo, ou linguagem conotativa. Não confunda com a linguagem conativa. A função conativa é aquela de apelo. O sentido, a linguagem conotativa, é quando é figurada. Como assim figurada, professor? Aquele atendente é uma geladeira, o camarada é frio. Mas ele não é geladeira realmente, o artefato ali, né, a caixa de gelo. Não, ele é comparado com a geladeira, mas sem que utilizemos aqui o elemento de comparação. Ele é frio como uma geladeira. Se utilizássemos isso, teríamos uma comparação, que também é uma figura. Mas utilizamos o termo direto, construímos aqui uma metáfora. Bom, o que vai ser a comparação e a metáfora? Serão figuras de linguagem. Por que figuras de linguagem? Porque a linguagem é figurada, o sentido é figurado, ou seja, não literal. Então, toda vez que o sentido for figurado, os recursos que utilizamos para constituir essa linguagem figurada são as figuras de linguagem. Entendeu? Vamos adiante, então. A primeira delas é a comparação. A comparação é uma figura de linguagem. Normalmente não. Tem que acontecer de utilizarmos elementos de conexão, como feito, assim como, tal, como principalmente, tal qual, mais que, menos que, parecer, assemelhar-se. Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, do poema da canção Construção de Chico Buarque. As solteironas, os longos vestidos negros fechados no pescoço, negros chales nos ombros, pareciam aves noturnas paradas. Está comparando as solteironas com aves noturnas. Pareciam elemento de comparação. Isso aqui, portanto, se perguntarem numa prova qual é a figura de linguagem que temos aqui, é a figura da comparação. E temos a metáfora. Geralmente o aluno ele confunde comparação com metáfora. Toda metáfora é uma comparação. Toda metáfora é uma comparação. Mas nem toda comparação é uma metáfora. A diferença é que a metáfora ela é uma comparação abreviada. É uma comparação sem o elemento conectivo. Então, olha lá. Olha o exemplo aqui, olha. Relação de semelhança. Sempre a metáfora estabelece semelhança, comparação. Então, sem conectivo. O conectivo não está expresso. Ele está sempre subentendido. O pavão é um arco-íris de plumas. Se o Rubem Braga dissesse que o pavão é bonito como um arco-íris de plumas, ou parece um arco-íris de... aí é diferente. Agora, ele é... aqui está estabelecida uma metáfora. A metáfora é mais rica, né? Pode ser que ele seja... como um arco-íris, no sentido de ser colorido, pode ser bonito, pode ser imponente, e por aí vai. São diversas coisas que podemos inferir aqui, tá bom? Outro exemplo, encontrei a chave do problema. Então nem sempre vem com o verbo ser, tá? É muito comum o verbo ser, o pavão é, a vida é um teatro, isso é metáfora. Agora, encontrei a chave do problema, está comparando, então,
o problema, né, como a porta. Então, assim como uma chave abre uma porta para dar acesso, um problema também tem uma chave que tem que ser resolvido. Abrir de dar acesso, de solução. Existe uma comparação abreviada aqui, então. Tá bem? Metonímia. A metáfora estabelece uma relação de semelhança. A metonímia não pode ser confundida. Ela estabelece uma relação de troca, de substituição, que também chamamos de contiguidade. Então, é a substituição de um termo por outro. Existem vários tipos de metonímia. Os mais comuns estão aqui. Primeiro, o continente pelo conteúdo e vice-versa. Como assim, professor? Ao sair, tomamos um cálice de licor. A gente não tomou o cálice, tomou o conteúdo do cálice. Comi ontem um prato de sopa. Você não comeu o prato, você comeu a sopa. Por aí vai. A causa pelo efeito. E assim o operário ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento. Então temos aqui com suor, é o trabalho. Quando Deus diz para Adão, após o expulsado do jardim do Éden, comerás do suor do teu rosto, não quer dizer que ele vai comer suor. Quer dizer que o suor é a consequência, é o efeito de um esforço que é o trabalho. Então você vai comer a partir do seu trabalho. Não vou fornecer mais alimento. Comerás do teu esforço, a partir do seu trabalho, do suor do seu rosto. Isso é a causa pelo efeito, é uma metonímia. Temos também a metonímia da marca pelo produto, é o mais conhecido. Exemplo, fez a barba com Gillette. Não é Gillette, Gillette é a marca da lâmina de barbear. Ou lavou os pratos com Bombril. Bombril é a marca da palha de aço. Ou o aluninho, né, antes de dormir, ele toma um mingauzinho. E mingauzinho de maisena. Maisena é a marca. Aquilo ali, o que é? É amido de milho, né? Temos também aí, por exemplo, a Quiboa, muito conhecida em Campo Grande, que é água sanitária. Ou ainda a tubaína. Não é tubaína, é refrigerante gaseificado sabor Guaraná. Ó, a gente pode complicar muita coisa, né? Tubaína, uma tuba. Hã? É, tubaína, então, é a marca da coisa. Isso é uma metonímia. Compreendeu? Temos também a metonímia do autor pela obra, muito cobrada, hein? Exemplo, ela parecia ler Jorge Amado, a obra. Ontem eu li Machado de Assis a noite toda. Ontem eu ouvi Mozart. Não, ouvi a sinfonia, a música dele, né? O símbolo pela coisa simbolizada. A coroa foi disputada pelos revolucionários. Não é a coroa é o artefato. É o que ela representa, o poder. Muitos guerrearam pelo trono. O trono não é o trono em si que ele quer, o trono de ferro, né? Ele quer o que o trono representa. Então é o símbolo pela coisa simbolizada. E temos também o inventor pelo invento. Tá aqui o invento de Thomas Edison. Qual é? É a lâmpada elétrica. Então Edison ilumina o mundo. Ok? Esse é menos comum, tá? É muito comum o autor pela obra e a parte pelo todo, a causa pelo efeito. E por falar na parte pelo todo, olha aqui, letra G, a parte pelo todo. Há muitos que não têm um teto para morar. Esse aqui, talvez, como eu já disse, seja o principal tipo de metonímia, aquele mais cobrado em concursos, a parte pelo todo. Ele é tão importante que chega a ter um nome diferente. Quando a metonímia, né, que o teto para morar, na verdade a pessoa não tem um teto, tem a casa, a residência. Utilizamos uma parte do todo para representar esse todo, ok? Isso aí é uma troca que fizemos, trocamos a parte pelo todo, é uma metonímia. Mas quando a metonímia se dá trocando a parte pelo todo, essa metonímia tem um nome especial de sinédoque. Então vamos dizer que toda sinédoque é uma metonímia. Mas nem toda metonímia é uma sinédoque, porque a sinédoque ela ocorre quando a metonímia se refere à parte pelo todo. Tudo bem? Próxima figura de linguagem, uma figura bem tranquila, é a antítese. Antítese é aquilo que aprendemos lá no fundamental como antônimo, só que com um nome diferente. Então, quando nós temos aí sentidos opostos, temos termos antitéticos entre si. Amigos ou inimigos estão a miúde em posições trocadas. Uns nos querem mal e fazem-nos bem. Outros nos almejam bem e nos trazem o mal. Então temos aqui, né, amigos e inimigos, bem e mal, são termos antitéticos, são antônimos, ok? Prosopopeia ou personificação, são sinônimos, tá? É quando atribuímos características humanas a seres não humanos ou características de seres animados a seres inanimados, seres que não têm movimento. Então olha aqui, olha.
Exemplos aqui. O peixinho, silencioso e levemente melancólico. Um peixe não pode ser melancólico. A melancolia é uma característica humana, emoção humana, teoricamente. Então dizer que o peixinho é melancólico é uma personificação. Outros exemplos aqui. Os rios vão carregando as queixas do caminho. Rio carregar queixas. Isso aqui é como se ele falasse, né? Carregando as queixas de alguém, pensando naquilo. É característica humana isso aqui. Tá? Um padre carrega queixas, por exemplo, ao ouvir aí, né, os pecados, né, as confissões. Tá? Um frio inteligente percorria o jardim. Frio inteligente, personificação ou prosopopeia. Beleza? Eufemismo. O que é o eufemismo, hein? Esse eu aqui vem do grego belo, bonito. A eufonia, o que é? Uma linguagem bela, diferente da cacofonia, que é o ruído, uma linguagem ruim. O eufemismo é quando utilizamos uma expressão para abrandar algo que é forte. Geralmente, o eufemismo se refere à morte. Evita a morte. Se você disser que fulano veio a óbito ou que ele faleceu, já é um eufemismo, porque dizer que ele morreu é muito forte. Ninguém vai chegar para uma criança e dizer, olha, sua mãe morreu. É pesado. Vai dizer, olha, papai do céu levou sua mamãe. Mamãe virou estrelinha, algo assim, né? Mamãe foi fazer uma viagem, papai do céu levou. Algo assim. Isso é um tom eufemístico. É um tom de abrandamento da linguagem. Tá ok? O que se opõe ao eufemismo? O que vai exagerar? A hipérbole, tá? Então o eufemismo vai atenuar uma verdade, vai atenuar uma fala. E pela paz derradeira que enfim vai nos redimir, Deus lhe pague. A paz derradeira é a morte. Dizer, aí ele foi para o último domicílio conhecido. É o caixão, é o túmulo dele. Morreu. Aí temos também, tá, referências aí à cachaça, né? Geralmente a pessoa que é alcoólatra, você diz no coloquial que ele é amigo da Marvada, ele é amigo da Januária, né? Olha esse poema aqui de Álvares de Azevedo. Descansa o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida. À sombra de uma cruz escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. O que é o leito solitário? É o caixão dele. Descansa, pega o meu caixão e coloca no cemitério. O que é a floresta que todo homem quer esquecer? A gente não quer lembrar que existe. Hã? É o cemitério. Então descansa o meu leito solitário, pega o meu caixão e joga lá no cemitério com uma cruz. Não, muito forte isso. Descansa o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida. À sombra de uma cruz escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Bonito, né? Álvares de Azevedo, garoto de 20 anos, 21 anos, escrevendo isso aqui. E morreu cedo, morreu com 21 mesmo. É o mal do século. Eu acho que só essa dica aqui já valeu o like nesse vídeo, né? Então vai lá, lasca o dedo no like aí agora mesmo e vamos continuar com nossa aula. Vamos adiante. Paradoxo. Paradoxo é um tipo de oposição também. É um tipo de antítese, mas das ideias. São ideias que se contradizem. Então, exemplo, amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Isso é um paradoxo. O paradoxo, como é que alguma coisa vai doer e não vou sentir? Tá algo errado aí. Então, existe sim uma antítese, há uma ideia contrária, há ideias contrárias aqui, só que essas ideias, elas estão em forma de ideias, não de palavras em si, tá? Feio, bonito, magro, gordo, não. Temos aqui, é ferida que dói, porém, esse ente de valor de oposição não se sente. Tá legal o seu paradoxo. A hipérbole, como já citamos aqui, é uma figura que se opõe ao eufemismo. Enquanto o eufemismo quer abrandar uma comunicação, a hipérbole quer exagerar. Ao exagero, então, exemplo, rios te correrão dos olhos se chorares. Olha só, aqui o exagero. Está muito calor, os jogadores estão morrendo de sede no campo. Estão morrendo de sede, mas existe aqui um drama, né? O exagero. Aquilo que você diz, ele é dramático, ele é hiperbólico, poderia dizer, não dramático. Beleza? A ironia. O que é ironia? Ironia é dizer uma coisa querendo dizer outra, com sarcasmo. Ponto. É isso. Resumindo, é isso. Então, quando você sugere uma coisa contrária àquilo que você diz, isso é ironia. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta. Um amor. Para você, onde é que está a ironia aqui? Na palavra amor.
Não é um amor, é um terror isso aqui. É uma coisa terrível. Não é um amor. Olha outro exemplo aqui de Machado de Assis que eu gosto muito. Marcela em Machado, lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, é uma prostituta. Em momento algum Machado fala que é prostituta. Você deduz com convicção de que ela é. Machado é sutil demais para dizer isso. E vai dizer assim: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Contos de réis é muita coisa, muito dinheiro, tá? Imagina aí uns 400 mil reais, tá? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Ou seja, acabou o dinheiro, acabou o amor. Então Marcela não me amou. Esse amor aqui é irônico. É dizer uma coisa querendo dizer outra. O que quer dizer aqui? Marcela me aturou. Marcela esteve comigo. Marcela me aguentou durante 11 meses enquanto eu tinha dinheiro. Essa é a ideia. Percebeu então? Show de bola? Pleonasmo. O pleonasmo é uma figura de linguagem que consiste numa redundância. Olha esse exemplo aqui então, olha. Iam 20 anos desde aquele dia, quando com os olhos eu quis ver de perto. Com os olhos eu quis ver, ver com os olhos. Isso é um pleonasmo. Quando em visão com os da saudade via. Morrerás morte vil na mão de um forte. Morrer a morte, isso é pleonasmo. Ó mar salgado, o mar é salgado. Quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Aqui tem um monte de coisa, tá? Esse ó mar salgado aqui é uma figura chamada apóstrofe, que é uma espécie de vocativo. Nós temos também aqui teu sal são lágrimas de Portugal, isso é uma metáfora. Temos uma metonímia, não é lágrima de Portugal, ele trocou pelos habitantes, não é Portugal que chora, são as pessoas, é uma metonímia. Temos também aqui uma assonância, ó mar, o A é repetido, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, tudo A. Isso é uma assonância. Tudo bem? Vamos adiante então. Elipse. O que é elipse? É a omissão de um termo. Quando omitimos um termo na frase, ele estará elíptico. Quando omitimos na frase um termo, uma palavra que já apareceu antes, essa elipse recebe um nome especial. Ela é chamada de zeugma. Vamos adiante aqui então. Olha aqui. Pode ocorrer na supressão de pronomes, conjunções, preposições ou verbos. Geralmente acontece com verbos de pronomes. É um poderoso recurso de concisão e dinamismo, ou seja, ele enxuga o texto e dá velocidade a esse texto, deixa o texto dinâmico. Olha o exemplo aqui. Veio sem pinturas, em vestido leve, sandálias coloridas. Temos aqui a elipse do pronome ela. Ela veio, tá? E da preposição de sandália. Então, ela veio sem pinturas, em vestido leve e de sandálias coloridas. Tudo bem? Na sala, poucos alunos. Qual é a palavra que está aqui em elipse? Havia, né? Na sala havia poucos alunos. Vamos adiante. Gradação ou clímax. É a escadinha que sobe, é a escadinha que desce. Podemos chamar, então, de gradação crescente ou gradação decrescente. Ou clímax, quando cresce, anticlímax, quando diminui. Exemplo, então, olha aqui. Aqui, além, mais longe. Olha a escadinha. Aqui, além, mais longe por onde eu movo o passo. Isso aqui é uma gradação, é uma figura de linguagem. Crescente, a criança resmungou, chorou, gritou, berrou. Se fosse o contrário, berrou, gritou, chorou, resmungou. Aí seria também gradação, uma gradação decrescente. Outro exemplo de decrescente aqui. Ó, não aguardes que a maduridade te converta em flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. É a realidade. Vamos lá, aliteração e assonância. Já citamos a assonância aqui, né? A aliteração acontece quando ocorre a repetição de fonemas consonantais. Cuidado, não é repetição de consoantes somente, de fonemas. Às vezes, letras diferentes representam o mesmo fonema. E quando isso acontece, temos a aliteração. E a assonância é a repetição de um mesmo fonema vocálico. Lembra do A? Quanto de teu sal são lágrimas de Portugal? Aquele negócio lá é assonância. Observe agora comigo aqui
alguns versos do grande poeta Cruz de Souza. Note aqui a repetição dos fonemas consonantais V e S. Olha só. Vozes veladas, veludosas vozes. Volúpia dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Notou aqui que nós temos a repetição do V e do S? Mas é possível também ter a repetição de consoantes diferentes que vão ser o mesmo fonema, como naquele verso do Chico Buarque. Toda gente homenageia Januária da janela. Homenageia e gente com G. Januária e janela com J. Entretanto, são o mesmo fonema. E temos também a assonância, que é a repetição de fonemas vocálicos. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Notou aqui que o A é repetido? Isso é de propósito, é o recurso musical, é o recurso literário, é o recurso poético. Entendeu, então? Esses são os principais recursos de figuras de linguagem. E com isso chegamos ao fim desta aula. E se você quiser mais conteúdos como esse de maneira completa para concursos públicos, você encontra o link abaixo desse vídeo com um super desconto para você adquirir agora. Não perca essa oportunidade. Até a próxima videoaula.